Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante. Para dar sequência no nosso curso, nós estamos massacrando o Estatuto da Criança e do Adolescente com a nossa capacidade. Nós aprendemos bastante até agora, falamos muito sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente em relação àqueles artigos que estarão na nossa prova. Na aula anterior, falei com vocês quanto a algumas condutas que, se praticadas, poderão ensejar, então, a prática de crimes. Nós falamos isso na aula anterior. Bem, a partir desse contexto, então, nós aprendemos que, olha, aqueles crimes ali iniciais, envolvendo ali questão de autoridades, de médico que esquecem de fazer alguma coisa, normalmente as penas são o quê? Detenção. Mas falou que tem sexo, pornografia, qual é a pena? Reclusão. E não esqueça então daquelas condutas que nós falamos ali, viu? Todas elas. E agora eu falarei sobre mais algumas e eu espero então que você fique focado, que você fique aqui comigo para que a gente possa então, com isso, ter aqui um bom resultado. Vamos lá? Simbora comigo, professor Eduardo Galante. Estamos na aula 3. Nós daremos sequência ao aprendizado dos artigos 228 a 244. Eu e você e eu, rumo à nossa aprovação. Meus queridos, falaremos então sobre mais algumas condutas. Na aula 2, eu falei sobre 12 condutas, todas elas previstas nos artigos 228 a 244, e agora eu falarei mais algumas, tá bom? Vamos lá então. Vamos para a 13ª conduta. Gente, isso aqui agora de novo envolvendo sexo explícito ou pornografia com criança. Se o cidadão oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive pelo sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro com cena de sexo ou pornografia envolvendo criança, sabe qual é a pena, meu amigo? Reclusão de 3 a 6 anos. Então, ó, ofereceu, trocou, disponibilizou, transmitiu, distribuiu, publicou ou divulgou cena de sexo explícito ou pornografia com criança ou adolescente, contrate um bom advogado. Você vai precisar, pois você vai conhecer o quinto da cadeia, tá? O quinto dos infernos da cadeia, porque é lá que você tem que ir. Então, graças a Deus, nós estamos aqui estudando para ser policiais e nós vamos combater isso aí juntos. Eu e você e eu. Para a nossa prova, então, não esqueça. Olha, apareceu cena de sexo explícito e pornografia com criança e adolescente, na hora você já fala, opa, eu estudei isso com o professor Galante. Não pode fazer nada com isso aí não. Professor, recebi isso aqui no meu telefone. Se você recebeu muita coisa disso aí no seu telefone, leva o seu telefone até a autoridade policial, mostra para ele o que você recebeu, da onde que você recebeu, pois se um dia tiver uma operação e a gente descobrir para quem foi mandado aquilo e se a pessoa não falou nada, até que você explique que nariz de porco não é tomada, meu amigo, já era. Não pode, tá bom? Bem, você já sabe aí desta conduta. Vamos para mais algumas. Professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o senhor. Imagine que uma pessoa, então, ela fique lá guardada no HD dela. Ela tem um HD, ela tem uma forma de guardar essas fotos. E aí ela guarde essas fotos, fotografia ou imagem. Guardou? Ah, você só guardou? Lombo seu, vai reclusão de 3 a 6 anos. Ou ainda, gente, tá? Quem assegurar por qualquer meio o acesso por rede de computadores à fotografia, imagine que você consiga acessar por internet estas fotografias, estas cenas aí de sexo. Então, se eu disponibilizar um computador para que você tenha acesso e veja isso, a mesma coisa, tá bom? Essas condutas que nós acabamos de falar aí, as condutas, essas duas aí que eu acabei de falar para vocês, elas são puníveis, viu?
quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixar de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito. É por isso, professor, é que os provedores de internet, quando fica sabendo que alguém está mexendo com isso, imediatamente ele é excluído? Verdade, gente, é por isso. Tá bom? Cuidado com isso aí. Então, para a nossa prova, a gente tá o aço. Apareceu qualquer dessas situações aí, vai falar, opa, a gente não cai nessa não. Vamos seguir aqui para mais condutas. Se o cidadão adquirir, possuir, armazenar, tá? Por qualquer meio, fotografia, vídeo, ou outra forma que tenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Já falei, gente, apareceu cena de sexo explícito, tchau, não passe nem perto, porque seja qual, olha, quais são os núcleos que eu falei aqui com vocês de verbos? Falei quase todos. Então a dica que eu dou é, tem alguma coisa de cena de sexo explícito ou pornografia com criança ou adolescente? Dá um vazare, meu amigo. Passe longe desse negócio. Pois, ó, pena, reclusão ou multa, tá bom? Reclusão e multa, desculpa. Professor, existe a possibilidade de diminuir a pena nesse caso aí? Sim, se a quantidade de material for pequena. Nesse caso, a pena é diminuída de 1 a 2/3, tá bom? Nesse caso aqui especificamente, então. Agora, o que é uma pequena quantidade? Se sou juiz, ia colocar pequena quantidade para mim é uma fotografia. Se tiver 2, para mim já é muito, eu não quero nem saber. Não é verdade? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Para a nossa prova, basta você guardar isso aqui, ó. Se a quantidade é pequena, então essa é considerada, então, aí diminuída, tá bom? Gente, agora, professor, existe a possibilidade de eu não ter cometido crime? Existe, olha. Não há crime, gente, se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes. Então você recebeu um monte de foto e vídeo no seu celular de criança fazendo sexo. E você foi e guardou isso no seu celular. Não é verdade? A gente sabe que não pode. Não, professor, mas eu guardei porque eu vou à delegacia mostrar para o delegado. Aí tudo bem. Então você poderia ter guardado, até aí tranquilo. Gente, isso aconteceu já, tá? Uma vez eu estava de férias pescando, não sei como, gente, chegou ao meu telefone de um número no estrangeiro, uma série de cenas lá de sexo explícito com adolescente. Eu imediatamente tomei as providências necessárias, fui até a delegacia da cidade, me apresentei ao colega, mostrei o celular, disponibilizei e falei, apure a fundo. E graças a Deus descobriram aí que era uma quadrilha internacional. É isso que tem que fazer. Então, se você fez isso, tá? Isso aí, então, não vai ser considerado crime, não. Então, não há crime se a posse, tá? Então, isso aqui que é importante você guardar, ó. Não há crime, tá? Se esta posse aqui, ó, não há crime se a posse ou se o armazenamento tem finalidade, sabe de quê? Tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência dessas condutas aí envolvendo, então, sexo explícito, né, com criança ou adolescente aí, tá? E aí, gente, evidentemente que a comunicação, tá, for feita por quem? Agente público no exercício das suas funções, como foi o meu caso, ou ainda por membro de entidade legalmente constituída que inclua nas suas finalidades institucionais o recebimento, processamento, encaminhamento de notícia de crimes, e se for também o caso de um representante legal ou funcionários responsáveis de provedor de acesso, então leva tudo que receberam lá para a autoridade para que ela então fique sabendo ali o que aconteceu, tá? Estas pessoas, evidentemente, não é pelo fato de fazerem isso que poderão sair falando para todo mundo. Tem que manter sigilo sobre este material. Vamos para mais uma conduta. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito. Aqui eu estou falando simular, não precisa nem participar, tá? Ou por meio de adulteração, montagem, tá? Então eu pego ali, por exemplo, eu coloco a cabeça de uma criança e o corpo de uma outra criança fazendo sexo.
aí dá a impressão, não sei se vocês lembram, vou colocar aqui um caso que foi notório, nós tivemos aí uma artista mirim, eu esqueci o nome dela, e alguém fez uma montagem, colocou o rosto dela num corpo de uma outra criança que praticava sexo, né? E aí saiu na internet como se fosse ela que estivesse envolvida ali naquela situação. Quem fez aquilo dançou. Pena, reclusão 1 a 3 anos e multa, tá bom? Incorre nestas mesmas penas, gente. Quem vende, quem expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou quem divulga por qualquer meio, tá? Adquire, possui material produzido desta forma, então. Ah, eu fui lá e comprei. Ah, é? Lascou tudo, tá? Você já sabe que, vou dar uma dica para você, cena de sexo ou pornografia com criança e adolescente, só tem uma coisa para você fazer, comunicar à autoridade e passar longe disso. Professor, me fala outra conduta? Falo. Aliciar, assediar, instigar ou ainda constranger por qualquer meio de comunicação, criança com fim com ela praticar ato libidinoso. Então aquele tarado de plantão que fica no WhatsApp, tá assediando, instigando, tentando, prometendo fazer aí um monte de coisa para ter aí, praticar ato libidinoso com criança, já sabe, criança, ó meu amigo, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Também será incluído nesta pena aí quem facilitar ou induzir o acesso de a criança de material contendo cena de sexo explícito, tá bom? Então, se você falar com a criança, vem aqui no computador do tio, deixa eu mostrar pra você aqui. Aí chega lá, mostra pra criança cena de sexo explícito e tudo mais, prepare-se. Isso aí, meu amigo, se você fez isso com o fim de com ela praticar ato libidinoso, porque a criança, gente, ela faz muito o quê? Repetição. Se ela vê aquilo lá no vídeo, ela vai estar inclinada a querer repetir. E aí, se você fez isso, meu amigo, pode preparar seu lombo, você tomar uma reclusão de 1 a 3 anos. Praticar essas condutas que nós acabamos de falar com o fim de induzir criança, gente, a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Às vezes, você nem toca na criança, nem faz nada com ela, mas coloca ela para se masturbar, por exemplo, tá bom? Olha, isso é terrível. Se você fez isso com a intenção, mostrou para a criança, ó, tá vendo o que aquela menina tá fazendo lá no vídeo? Faz igual. Eu já vi isso, tá? Eu já vi cidadão ser preso por isso e mereceu. Então isso tudo aí é crime. Graças a Deus vocês estão entrando e vão nos ajudar nesse combate aí. Para efeito, gente, dos crimes então que eu acabei de falar aqui, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende toda e qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas ou atividades sexuais reais ou simuladas, ou ainda exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins necessariamente sexuais, tá bom? Mais uma conduta, vender, gente, fornecer, mesmo que gratuitamente, ou ainda entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Ah, então agora aqui nós mudamos um pouquinho. Saímos de cena de sexo e pornografia e agora eu estou falando de arma, munição ou explosivo. Ó, vendeu para criança, deu gratuitamente ou entregou para criança arma, munição ou explosivo, isso dá uma pena para você de reclusão de 3 a 6 anos, graças a Deus. Então aqui agora também nós vamos proteger as crianças então de armas, munições e explosivos. Mais uma conduta: vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, mesmo que gratuitamente, de qualquer forma, gente, a criança ou adolescente, bebida alcoólica, tá? Ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência. Vendeu remédio que causa dependência para a criança, vai se lascar. Já viu um dono de farmácia se lascar. Vendeu bebida alcoólica, se lasca. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Isso se não for um crime mais grave. Então temos que privar crianças de armas, munições, explosivos, de bebidas, de qualquer substância que cause, então, dependência física ou psíquica. Tá bom? Vender, fornecer, gente, ainda que de maneira gratuita, ou entregar para a criança de qualquer forma,
fogos de estampido ou de artifício, tá? Então, ó, fogos de artifício, tá? Ou de estampido para criança, esquece. Se entregar para a criança, se vender, se fornecer, se dar, mesmo gratuitamente para a criança, já era. Vai responder, tá? A única exceção são aqueles, tá? Por exemplo, aqueles fogos ali que têm menor potencial, que sejam incapazes de provocar dano físico em caso de utilização indevida. Por exemplo, estralinho. Eu não sei como vocês chamam, mas na minha infância eu chamo por estralinho. Um negocinho que você joga no chão, faz um barulhinho ali, aquilo ali é incapaz, então, de causar qualquer dano físico. Fora isso, não pode. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos aqui para mais uma situação. Submeter criança ou adolescente, gente, tá? A prostituição ou exploração sexual. É o que me faltava, né? Mas, infelizmente, quando você viaja pelo esse nosso Brasil, na região sudeste, na região sul, nordeste, norte, às vezes você vê crianças na beira da estrada, crianças em locais assim, e essas crianças são ofertadas ali, às vezes, muitas vezes até pelo próprio pai, gente, tá? Para então serem submetidas à prostituição, à exploração sexual. Graças a Deus a pena é pesada, reclusão de 4 a 10 anos e multas. Além disso, vai haver perda de bens e valores que foram utilizados na prática criminosa, e esse valor vai para o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Do estado onde ocorreu, tá? Ou seja, graças a Deus, então, isso aí ocorre, beleza? Ali ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Se o terceiro, então, ali, né, evidentemente não sabia que, por exemplo, que um determinado caminhoneiro parou no posto dele para praticar sexo com uma criança, ele não sabia, ele não viu o caminhoneiro chegando com aquela criança lá e acontece tudo, ele não pode perder aquele posto porque não sabia, não viu. Mas se ele sabe, prepara o lombo, tá? Incorre nas mesmas penas, gente, o proprietário, o gerente, o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente para esse fim. Ah, é? O dono permitiu que no motel entrasse criança, entrasse adolescente? Prepara o lombo. Prepara o lombo, pois certamente então você incorrerá nas mesmas penas, tá bom? Constitui, gente, efeito obrigatório da condenação a cassação de licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Vai parar de funcionar e tem que parar mesmo, tá? Pois não é digno de ficar ali, então, funcionando. Graças a Deus tem essas penas aí. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. É o que mais ocorre. Você todo dia ouve isso, que um determinado adulto na companhia de um adolescente praticou um determinado crime. Todo dia a gente ouve isso. Todo dia. Não é? Pois é. Esse adulto que corrompeu ou que facilitou a corrupção desse menor de 18 anos, tá? E com ele praticou um crime, a ele será imputada uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então levou o adolescente ali para praticar crime juntos, já era, já sabe, tá bom? Incorre nas mesmas penas quem pratica as condutas aqui tipificadas, utilizando então meios eletrônicos, inclusive os bate-papos pela internet, chamando o menor para praticar então o mal. Mesma coisa, tá? Ou induzindo ele a praticar. Olha, as penas previstas nesse artigo, elas podem ser aumentadas de 1/3, tá? No caso da infração cometida ou induzida, for aquelas que são consideradas como crimes hediondos. Anota aí, por favor, a Lei 8.072 são crimes hediondos. O que é um crime hediondo, professor? É um crime altamente repugnante. É um crime, aquele crime que você fala, pelo amor de Deus, como alguém teve coragem de fazer isso? Terrível, tá? É um crime, então, sobre a ótica aí, um crime terrível, é um crime hediondo, beleza? Então, se o maior aí pegou o menor para praticar um crime e esse crime é hediondo, a pena vai aumentar, tá? Graças a Deus. Vai aumentar quanto? 1/3, beleza? Meus queridos heróis, minhas queridas heroínas, chegamos ao final do nosso curso e era isso, então, que eu deveria falar para vocês, é isso que está no nosso conteúdo programático, ok? Então, com essas 3 aulas, eu consegui trazer toda a teoria,
tudo aquilo que está no nosso edital sobre Estatuto da Criança e do Adolescente e que certamente poderá estar na nossa prova. Eu espero que você tenha gostado desta abordagem um pouco mais, vamos dizer, informal. Eu procurei aqui, então, ser mais, ser mais tranquilo, fugir um pouco do juridiquês, trouxe situações do dia a dia, coisas que nós sabemos que todos os dias a gente ouve aí nas mídias, não é isso? Bem, é bom que você então guarde estes exemplos para quê? Para quando você for para a nossa prova, então, lá você saberá claramente o que é e o que não é, então, esta conduta criminosa. E é assim que eu quero que vocês, então, estejam sempre. A mim cabe agradecê-los por esta honra de tê-los aqui conosco. Eu, professor Eduardo Galante, não poderia ter uma outra oportunidade tão boa quanto essa oportunidade, onde então, graças a Deus, eu consegui ter contato com todos vocês e com isso eu aumentei o meu rol de amizade e de pessoas que eu quero guardar no coração como pessoas que estudaram comigo e que tiveram aprovação nos mais diferentes concursos, especificamente nesse aqui, auxiliar de papiloscopista. Tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês, de todos vocês, sejam sempre bem-vindos e eu espero ter uma nova oportunidade para que a gente então, você já policial, a gente possa novamente estudar mais alguma coisa para um outro concurso. Por que não, não é verdade? Nós estamos aqui para isso. Tá legal? Gente, fiquem com Deus, sucesso na prova de vocês, eu não desejo sorte, desejo sucesso. Sucesso é para quem estudou. Tá bom? E eu espero aí a sua manifestação. Manda aí pra gente o que você achou do curso. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.